Se você é ministra de dança, preste atenção nesses 5 erros que talvez você esteja cometendo eles sem perceber. E antes de começar, seja muito bem-vinda ao nosso Entre Ministras. Aqui iremos conversar sobre dança ministerial, propósito, chamado e ministrações. Vamos lá, meninas, vamos começar, tá? Eu vou iniciar aqui, eu escrevi algumas coisas aqui, tá? Os 5 erros que eu acho que toda ministra de dança precisa evitar. E a primeira delas eu vou ler aqui pra vocês, tá? Todo erro que a ministra precisa evitar o primeiro ministrar para se aparecer. Esse primeiro erro aqui, eu acho que é mais sobre cada ministra. Tipo assim, eu me analiso muito. Se eu estou dançando para me amostrar, porque eu sei dançar, porque eu tenho técnica, ou se eu estou dançando com o propósito de trazer almas para Jesus. Então isso aqui é algo que você mesma precisa se analisar, tá? Mas vamos lá. Ministrar para se aparecer. A dança ministerial não é um palco para mostrar quem dança melhor. Quando ministramos, o centro precisa ser Jesus e não a nossa imagem. O nosso objetivo não é receber aplausos, mas conduzir pessoas à presença de Deus. Eu acho assim que quando eu apareço mais do que Cristo, eu preciso rever isso, porque tem algo errado. Porque eu não fui chamada por Jesus para ser celebridade, para eu me sentir que eu sou braba, que eu sei dançar, que eu sou não. Eu fui chamada para um propósito, eu fui chamada para trazer almas. Então eu sou um instrumento de Jesus. O levita, ele louva, o pregador prega. Então assim, o Ministério de Dança está levando também a palavra através da ministração. Então eles têm que ter o mesmo propósito. São áreas diferentes, um louva, um prega, um dança. Mas tem que ter o mesmo propósito, do reino do Senhor Jesus. Vamos lá. A segunda coisa que eu acho que também toda ministra de dança precisa evitar, tá? Vamos lá. Não ter vida com Deus. Gente, isso aqui eu acho que também é muito pessoal da pessoa, tá? Por exemplo, quando eu vou ministrar uma dança, eu tenho que saber se durante a semana eu peguei a minha Bíblia, eu tenho que saber se eu ajoelhei, se eu fui numa consagração, se eu subi um monte, eu tenho que saber tudo isso antes da próxima ministração, porque eu não posso chegar lá vazia, tá? Eu tenho que ter algo para passar, eu tenho que ter tido um bastidores com Jesus, eu tenho que ter algo para passar. Não é só chegar lá e fazer um movimento bonito, não é só chegar lá e mostrar que você tem técnica, você tem que ter técnica, mas você também tem que ter palavra, tá? Porque é na palavra que você tira alguns passos, é na palavra que o Espírito Santo vem e mostra qual vai ser o seu espaço, e é tudo isso, tá? Então assim, ter uma vida com Deus, eu acho que é a obrigação da ministra de dança e de todo cristão, tá bom? Vamos lá. A terceira coisa que eu acho que também é muito importante, eu acho que a gente também tem que ter assim, ficar vigilante e saber diferenciar, tá? Confundir técnica com unção. Eu vou ler aqui pra vocês. Ter técnica é importante, sim, tá? Precisamos estudar, ensaiar e buscar melhorar. Mas técnica sozinha não é sinônimo de unção. Uma ministra de dança pode executar perfeitamente uma coreografia e ainda assim precisar cuidar da sua vida espiritual. A técnica, gente, ela aperfeiçoa o movimento, tá? Ela aperfeiçoa o movimento, mas é Deus quem trabalha através dele, tá? Eu não posso achar que eu não posso ir para um culto que eu fui convidada apenas com o louvor, tá? Eu não posso ir louvor e achar, eu vou ministrar lá e tá tudo certo. Não. Claro, você precisa ter técnica, você precisa estudar, fazer tudo isso, mas você também precisa ter vida com Deus, como eu tô falando, como eu falei no anterior, eu preciso ter uma vida com Deus, tá? Porque não é só ir dançar,
tá? Não é só ir dançar, você precisa ter intimidade, tá? Então é isso. A técnica, ela aperfeiçoa. Como assim, Duda? Vou colocar aqui de mim. Eu faço balé ministerial. Eu já sabia dançar, porque eu já tinha feito balé. Eu já sei dançar. Mas eu busquei também me aperfeiçoar. Ter conhecimento do que eu quero passar para as minhas meninas do Ministério de Dança, tá? Mas eu preciso ter uma vida com Deus. Porque eu preciso, além de ministrar uma dança, eu preciso também, se no meio da dança, porque já aconteceu. No meio da dança, eu saí da coreografia ali e orar uma pessoa. Assim como um pregador que está em cima do altar levando a palavra do Senhor, eu também posso ir numa pessoa, tocar numa pessoa, orar uma pessoa também, tá? Porque não é só ir dançar e acabou. Eu tenho que ser usada, porque eu sou um instrumento do Senhor. Eu preciso ser usada para poder levar e orar uma pessoa, tocar numa pessoa, sabe? Para a pessoa ser curada. Então, toda ministra de dança, ela não pode confundir técnica com unção, tá bom? Vamos lá. A quarta coisa que eu também acho que também é muito importante. A quarta coisa é se comparar com outras ministras. Viver se comparando, ela dança melhor do que eu. Ela tem mais oportunidade. O ministério dela é maior. Pare de medir o seu chamado pela régua da outra pessoa. Deus não chamou você para ser outra ministra. Ele chamou você para cumprir o propósito que colocou em você. A comparação rouba a identidade, o propósito devolve direção. Então assim, gente, já aconteceu comigo de ir ministrar em uma igreja e no final as pessoas falaram: eu queria dançar como você, eu queria ministrar como você, eu queria ser você dançando. As meninas do Ministério de Dança da minha igreja, elas não têm que dançar como eu. Eu tenho que ensinar elas, mas elas têm que desenvolver o jeito delas de dançar, o propósito que Deus tem com elas, tá? Então, assim, se comparar é algo que você precisa evitar, porque vai chegar um tempo que você não vai querer dançar porque você acha que aquela pessoa dança mais do que você, porque aquela pessoa faz melhor do que você. E é em tudo, em questão de louvor, em questão de pregação. Eu não vou pregar porque fulano prega mais, entende mais de Bíblia do que eu. Não existe isso no reino do Senhor Jesus. E o outro também tem capacidade de fazer. Eu danço, não é porque eu danço que você não pode dançar. Claro, você também tem capacidade de ir fazer uma aula de balé ministerial, você também pode fazer a mesma coisa. Sendo que são pessoas diferentes e são chamados diferentes, tá? Você pode dançar, mas você nunca vai ser como eu e eu também nunca vou ser como você. Então, assim, se comparar é completamente assim, sabe, errado. Você precisa evitar isso na sua vida e repreender. E chegamos no quinto erro, gente. Vamos lá. Esquecer que o dom pertence a Deus, tá? Eu vou ler para vocês. E o quinto erro talvez seja o mais importante. Esquecer que o dom não é nosso. Deus nos deu talentos, dons e habilidades, mas tudo pertence a Ele. Então, quando alguém elogiar a sua dança, lembre-se de devolver toda a honra ao Senhor. O dom pode estar nas nossas mãos, mas agora sempre pertence a Deus. Gente, é como eu disse, se você receber elogio, nossa, você dança muito bem, nossa, você é isso, você é aquilo. Não é pecado aceitar elogio, tá? Você pode receber o elogio, mas falar, não, eu quando recebo um elogio, por exemplo, quando alguém fala, nossa, você é uma ministra de dança maravilhosa, você dança muito bem. Eu falo, é tudo dele, né? Muito obrigada, mas a honra é toda do Senhor Jesus, não é nada meu. Eu sempre falo isso, por quê? Porque o inimigo, vamos colocar assim, o inimigo ele coloca ciladas também, tipo, na minha opinião, ele coloca ciladas para que você caia nisso, para que as pessoas encham o teu ego, para que você comece a se sentir que você dança, que isso, que aquilo. E assim, é onde, como eu falei lá no primeiro, você tem que entender que o altar não é um palco, que você não está ali para se aparecer. Então, receber um elogio, dê a glória para todo o Senhor Jesus, porque não é nada nosso.
sabe? É tudo do Senhor Jesus. É por Ele e para Ele. Todas as coisas, tá bom? Então, assim, na minha opinião toda ministra de dança também precisa evitar esquecer que o dom pertence a Deus e não é nosso, tá bom? E é isso, meninas. Esse foi o nosso vídeo com esses 5 erros que eu acho que toda ministra precisa evitar. E assim, gente, eu também estou aprendendo, tá? Não é só porque eu estou falando que eu sei tudo, não. Eu estou estudando bastante sobre, porque eu quero realmente passar para vocês, porque existe muitas ministras de dança que precisam estudar, precisam disso, entendeu? Então, assim, esse vídeo é especialmente para você que é ministra de dança e você também que deseja aprender, entendeu? Fique aqui com a gente nesse canal, tá? O Entre Ministra foi criado especialmente para você que é ministra de dança ou que quer ser ministra de dança, quer se tornar uma ministra de dança. Aqui eu vou ensinar coreografia, vamos ter ministrações, bate-papo, tá? E vai ter muita coisa legal, então é isso, tá bom? Até o próximo vídeo, um beijão e fiquem na paz do Senhor Jesus.